Olá pessoal, boa noite. Infelizmente lá na igreja a gente não conseguiu, por falta de sinal, transmitir esse documento importante que é a transmissão dessa palavra. Eu vou procurar aqui, tentar transmitir ela. Não sei se vai ser da mesma forma como foi lá, mas vou procurar fazer o melhor aqui, porque eu não poderia deixar de dar continuidade, uma vez que eu é, imaginei fazer uma série aí, né? E eu quero aproveitar sim a data de hoje e não perder essa oportunidade. Foi comprometido sim, mas eu tô aqui para tentar diminuir, né, o prejuízo. Gostaria de ter feito isso no horário, mas infelizmente não foi possível por problema de um sinal lá. E eu espero que aqui ele consiga caminhar, né? Caminhar bem da melhor maneira possível. A gente leu uma palavra lá no livro de Ruth. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar essa parte aí ou não, mas vamos ler então lá o livro de Ruth, no capítulo 1, versículo do 1 ao 6, tá? Então diz assim: é, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos, né? Era o nome deste homem Elimeleque. E o nome de sua mulher, Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, eufrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim, esta mulher desamparada dos 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Eu vou aqui fechar essa Bíblia aqui, colocá-la aqui do lado. E o que acontece? Na, na live anterior eu tinha feito trazido uma mensagem ali e tinha citado o nome da Ruth, né? E vou tirar aqui. Eu tinha citado o nome da Ruth e assim, não imaginava, né, que eu teria assim uma, uma orientação de Deus para falar dela. Até imaginei que eu falaria um pouquinho mais para frente, não agora, né? E aí eu estava orando hoje de manhã, aí eu de repente Deus falou: olha, você vai fazer essa, porque eu já tinha feito já tinha trazido essa mensagem, quer dizer, a mensagem desse episódio bíblico aí, né? Há alguns dias, a questão de 20 dias, mais ou menos. Então, o que aconteceu? Esse fato em si é recente na minha cabeça, e eu tenho muitas informações dela, porque Deus ele vem trazendo para a gente à medida em que você vai falando da palavra de Deus, ele vai dando aquelas ocorrências, né? E aí vai alimentando você vai trazendo a mensagem. O que ocorre é que eu vou tentar marcar aqui, tentar trazer isso num tempo hábil, né? Para também não ficar muito tarde. O que acontece? Noemi, que em hebreu ele é traduzido, o nome original é Naomi. E é uma história muito interessante, uma história que ela dá início a um processo de salvação da humanidade. E essa salvação da humanidade, ela se concluiu. Então, mas concluiu como?
concluiu às custas, né? Às custas do envolvimento de Elimeleque, marido de Noemi, Malom, Quilion, Ruth e Orfa. O que aconteceu? Eles saíram de lá, havia fome. Naquele tempo, eles estavam passando, os juízes julgavam, eles estavam ali tendo muita dificuldade. Então, o que acontece? Dificuldade para as pessoas que creem em Deus, para as pessoas que confiam que existe um Deus, elas são para fortalecer essas pessoas, entendeu? Então ali, Elimeleque, ele olhou, falou, olha, bom, não tem comida aqui. Pegou os 2 filhos dele, pegou a esposa dele, arrumou a mala, deixou tudo lá e partiu para as terras de Moabe. Porque ali tinha alguns suprimentos que poderiam ali estar servindo ali por um tempo determinado. Eu não creio que ele tenha saído para se estabelecer de uma vez por todas ali. Porque ele tinha uma propriedade lá em Belém, de Judá. Belém quer dizer a terra do pão, não é? E então, eles saíram de lá em busca de quem? Em busca de novos horizontes para poder estar sobrevivendo, sem a pressão. Acontece que quando Deus quer fazer uma obra, Ele faz. E independe da nossa vontade. Nós, muitas vezes, imaginamos que nós podemos ali fazer coisas, e aquilo é coisas do nosso coração. Por exemplo, Noemi quer dizer agradável, doce, né? Meiga, uma pessoa que é bom de estar junto. Isso quer dizer Noemi. Tanto é que eu coloquei o nome da minha filha, né? Ela chama Naomi, e então ela é um pouquinho diferente disso, mas ela está na adolescência ainda, e logo ela vai começar a tomar essa forma, creio eu, tenho certeza, né? E tanto é que eu coloquei o nome dela por causa disso. Agora, uma coisa é, Elimeleque, ele é da linhagem do povo de Deus, integrante de uma das famílias importantes ali, né? Das principais famílias do povo de Deus. O que aconteceu? Ele casou com Noemi. Esse casamento, ele nasceu o primeiro filho dele, Malom, e esse filho aí, Malom, ele nasceu doente. Ele tinha uma saúde não muito boa, mas ele sobreviveu. Eu creio que quando Elimeleque pegou ele, tudo, criança e tal, de repente começou a aparecer umas coisinhas aqui, outras coisas ali. Ele falou, nossa, meu filho não é um filho, é um filho com fraqueza, com muita fraqueza na parte física, né? E aí teve todo esse questionamento da parte dele, ele sendo um homem de Deus, enfim. E Noemi, uma mulher da linhagem das mulheres verdadeiras, daquelas mulheres que verdadeiramente colocam-se ali na dispensação de Deus. Uma mulher que ela olha para Deus e imagina, olha, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a resposta para os meus questionamentos, né? E aí ela tem esse filho, eu creio comigo que ela foi para Deus, falou, olha Deus, eu tenho te servido, eu sou uma esposa fiel, eu tenho me colocado diante de ti em oração, tenho apresentado a ti as minhas firmes razões. E aí o nosso filho, ele não se recupera, ele não sara, ele tem uma saúde não boa, não é? E ali naquele meio dos questionamentos, ali passa um tempo, passa outro tempo, e no meio daqueles questionamentos, Deus responde para ela, olha, Maria, você está esperando um outro filho, não é? E aí eu creio que deve ter agradado um pouco, ela deve ter ficado feliz, já tinha um filho meio que ali, né? E aí eu imagino que eu imagino que ela olhou e pensou, bom, tomara que esse pelo menos ele venha da melhor forma possível, fisicamente bem e tal. E aí o pai dele também, esperando isso, né? Nasceu Quilion, pior do que Malom. Gente, existem coisas na vida da gente que a gente não tem controle. Nós podemos ser
Por mais que nós sejamos agradáveis a Deus, por mais que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos posicionamentos, a forma como nós nos colocamos nesse mundo secular, por mais que ele seja alinhado com o reino de Deus, existe um propósito de Deus para coisas saírem de lugares santos. A colocação, o posicionamento de Noemi era um posicionamento de quem confiava em Deus. E nasce Quilion também, não bom das pernas, vamos dizer assim, não quero dizer que ele era aleijado, não. Mas ele era débil, ele era bem fracote mesmo, ele era quase que uma pessoa... eu não sei que tipo de enfermidade que ele tinha, mas ele tinha enfermidade. Mas ele cresceu. Quando eles saíram de lá, de Belém, eles saíram, Elimeleque já, creio eu, imaginem vocês com 2 filhos com problemas. Com 2 filhos com problemas. E ele sendo da linhagem das principais famílias, né, descendentes de que Deus prometeu vida próspera. Então ele conhecia todo o histórico de Deus, ele sabia. Noemi, mais ainda, uma mulher firme, uma mulher de propósito com Deus, né? E esperando sempre que Deus viesse a recuperar isso. Muitas vezes na vida da gente, todas as nossas esperanças, com os nossos olhares secular, toda essa esperança no nosso olhar secular, ele acaba fazendo o quê? Que nós enxerguemos outras coisas. Que nós enxerguemos muitas vezes que Deus vai dar uma solução para aquele caso, mas Deus está nos usando para algo maior, para algo surpreendentemente maior. Não é? Então o que acontece? Deus tinha um plano, e ele usou para aquele plano Elimeleque e Noemi. Circunstancialmente, Malom e Quilion faziam ali um contexto geral ali. Eles participaram porque era necessário que eles participassem. Muitas vezes nós estamos participando de causas, de obras, de eventos que são importantes e nós vemos que nós estamos trabalhando e o resultado não está vindo. E nós estamos nos colocando diante de Deus e o resultado não está vindo. Nós estamos buscando Deus, nós estamos nos colocando na brecha, nós estamos orando, jejuando, buscando e até questionando, olha Deus, eu tenho me colocado aos seus pés. Eu tenho fraquezas, a minha vida é uma vida de luta, de dificuldade, sim. Eu tenho me colocado aos teus pés, eu contribuo com minhas ofertas, eu levo o dízimo à casa do tesouro, eu faço oração para as pessoas, eu não saio por aí falando bobagens, nem maldizendo ninguém, eu procuro ter uma vida reta aos teus olhos, procuro até ter uma vida irrepreensível, e o Senhor não está me respondendo, o Senhor não está me respondendo. Existem momentos na vida da gente que a gente acha que Deus não está respondendo. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Porque todas as vezes que você se coloca diante de Deus, quero dizer para você, Ele está ali, Ele não arreda o pé. Você dobrou o joelho, você se curvou diante dEle. Ele não arreda o pé de perto de você. Ele está ouvindo todos o seu clamor, todos os seus questionamentos, acredite. Ele está ali e está com os ouvidos deles inclinados para a sua causa. Ele está, acredite. E ainda mais se você sabe que você tem feito aquilo que está orientado segundo a palavra de Deus fazer. Deus está te usando para algo maior. Eu quero dar uma dica para você agora. Se você, porque ainda não terminou o drama deles, e eu já vou voltar ali, mas se você percebe que algo na sua vida não vai bem, que algo na sua vida está trancado, que algo na sua vida não tem tomado o rumo que você esperava, coloque-se diante de Deus. Vista a roupa de saco, coloque cinza dentro, faça as ofertas que forem necessárias. E invoque o Senhor naquele momento mesmo para que não permita, em hipótese alguma, dar oportunidade para que, eu vou concluir ainda isso, não dê oportunidade para que o drama seja ainda maior. Porque a palavra de Deus fala, eu vou colocar diante de ti a bênção, a vida e o bem, a morte e o mal. E eu
Eu sugiro a você que escolha a vida. Eu sugiro a você que escolha a vida e o bem. Então, se você perceber que sua vida está tomando um rumo diferente do que você estava imaginando, você tinha um plano, você projetou, saiba que os planos de Deus não são frustrados. E o seu plano, se tiver no coração de Deus, jamais ele vai ser frustrado. Noemi queria ser alguém. Noemi queria ser alguém no plano de Deus. E ela foi, e depois eu já vou continuar. Mas eu quero dizer para você, se você tem o desejo de ter uma vida abençoada, não espere a água chegar até o pescoço. Não espere, coloque-se diante de Deus, curve-se diante dele, ó terra. Curve-se. E apresente a ele as suas firmes razões. Não permita que o tempo roube, que o tempo teu seja roubado. Não corra atrás do prejuízo. Não corra atrás do prejuízo. Vá na frente. Se mostre com atitude. Se mostre com atitude diante de Deus, para que ele veja que você não está recuando para vergonha, mas está indo à frente, da forma daqueles que triunfam, daqueles que verdadeiramente estão ali para receber de Deus. Você está me entendendo? Então, eu quero dizer para você que não permita correr atrás do prejuízo. Se você está vendo que as coisas estão se perdendo, vá agora. Porque agora eu vou voltar nessa história. Veja bem, o que aconteceu? Eles foram para os campos de Moabe, chegaram lá. Morre Elimeleque. Os filhos delas casam com duas moabitas, Ruth e Orfa. Durante 10 anos eles passaram ali. Mais ou menos 10 anos, aproximadamente 10 anos. Os dois morreram. Ela ficou com as duas. Olha a vida dessa mulher. Ela teve 2 filhos com BO, com problema. Se manteve firme diante de Deus. Não arredou o pé em um momento. O marido dela disse, olha, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Muitas vezes não adianta você sair. Mas muitas vezes é interessante e apropriado e da vontade de Deus que você saia. Existem 2 tipos de atitude, na realidade são 3. Mas eu vou apresentar 2 nesse caso especificamente. São 2 tipos de atitude que você tem que ter. Ou você vai e recebe de uma vez a força de Deus para continuar, ou você recua como um covarde que não tem coragem de se colocar na brecha e dizer, Deus, cuida dos meus planos, porque eu não quero ter prejuízo. E ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Se você se colocar ali e dizer, olha Deus, eu estou vendo que as coisas estão tomando outro rumo, e não é esse o rumo, eu tenho certeza que o Senhor quer para mim, se coloque e já apresente para ele as suas causas, para que ele dê resultados específicos. Porque quando Deus te mandar para algum lugar, aquele lugar não vai dizer para você, olha, passa daqui 6 meses que eu vou resolver. Ou então ele vai te encaminhar para outro. Não, ele vai mandar você ali e você vai falar para aquela pessoa, olha, Deus me mandou aqui, para você me dar 10. A pessoa vai falar para você, olha, eu tenho só 10, eu vou te dar. Você vai falar, poxa, mas Deus me mandou aqui para pegar 10 desse cidadão, e aí agora ele me fala que só tem 10 e não vai me dar? Deus vai falar para você, olha, pode falar para ele dar os 10 lá, que depois eu me acerto com ele. E você vai falar para essa pessoa, olha, me dá os 10 que Deus mandou. E a pessoa vai dar os 10 para você. E Deus vai encher, Deus vai honrar a atitude dele, porque foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Porque se essa pessoa insistir em não dar, a mão de Deus vai pesar sobre ela, porque ela está sendo rebelde. Mas não, Deus não trabalha assim, nenhum plano de Deus é frustrado. Não, de jeito nenhum. Agora eu quero dizer para vocês, quando teve todo esse drama aí, da morte do marido, dos 2 filhos, as 2 viúvas, as 3 viúvas. São 3 viúvas, gente. 3 viúvas. Eu quero dizer para você que esse trio de viúvas aí, eles passaram já há algum tempo. Eu creio que primeiro Ruth e Orfa conheceram a família deles, com Elimeleque junto. Depois de algum tempo eles se casaram. Elimeleque morreu antes deles casarem.
mas eu creio que eles conheciam, e eles falavam de Deus, e eles mostravam, olha, eu acredito que Malom vai melhorar, que Leon também vão ser restaurados e tal, e eles demonstravam que confiavam em Deus, principalmente, né, com um tom agradável, um tom quase que, assim, como que eu posso dizer uma palavra que, não de reconhecimento, mas de gratidão. Noemi apontava para a família dela, inclusive para os 2 filhos que, teoricamente, não uma saúde física notável, né? Aí o que acontece? Essas 2 noras, elas viam o qual amor era dedicado de Noemi para com a família dela e para com Deus. Isso era latente, era evidente ali, e ela transparecia isso, ela transmitia esse desejo de crer em Deus, de ter Deus como a essência da vida dela. O problema é que todos os fatos depunham contra ela. Ela creu em Deus, o marido, bum, morreu. Continuou crendo, os filhos morreram, e ela ficou sozinha, ela e as 2 noras. O que ela fez? Ela falou, cara, nós somos limitados. Nós temos uma natureza humana. E muitas vezes nós chutamos o balde. Noemi estava perto de chutar o balde. Mas como ela tinha 2 mulheres firmes e determinadas também do lado dela, o que ela fez? Ela manteve a calma. Ela disse, olha, não é hora de eu ter atitude agora. Eu não vou ter essa atitude. Eu vou ter que me segurar. Eu creio em Deus, mas para mim, o meu mundo acabou. Muitas vezes nós estamos nessa condição de o mundo ter acabado, gente. Nós estamos nessa condição de o mundo ter, assim, chegado ao ponto de a gente chutar o balde mesmo. Isso aí é uma condição nossa. Se nós muitas vezes não sentimos isso, é porque nós não somos humanos. Nós somos alguma máquina, por exemplo, nós não somos. Existem determinadas situações em que nós vamos suportando. Aí basta. Noemi não fez isso, não. Ela falou, não, eu vou segurar o rojão aqui. E aí ela falou para as 2 noras, ela falou, olha, eu vou voltar para Belém, porque lá já tem comida. Eu tenho uma propriedade lá, eu vou ver o que acontece e eu vou voltar para Belém. As 2 falaram, bom, nós voltaremos com você. Porque elas sabiam que, estando com Noemi, elas estariam em boas companhias. Muitas vezes nós temos que estar com boas companhias. As boas companhias nos ajudam. As boas companhias nos fortalecem. As boas companhias vão dar exemplos de Deus para nós. É isso que as boas companhias vão fazer. E aí ela acabou, mas o que ela queria na realidade era se livrar daquelas 2 noras, porque elas estavam ali na terra delas. Ela disse, olha, voltam com suas famílias e fiquem aí e casem de novo. Eu não vou ter filho, não vai nascer outro filho para mim. E mesmo que ele nascer, vocês vão esperar aí 20, 30 anos para que vocês casem com eles? Não, isso não ia acontecer, era impossível. Então esse argumento que ela usou convenceu Orfa. Orfa falou, bom, então eu queria, mas diante desses argumentos eu estou convencida de que eu devo ficar aqui na minha terra. Porém, Noemi era tocada grandemente por Deus, porque Deus tinha um plano na vida. Desculpa, Ruth era tocada. E Deus tinha um plano na vida dela e ela não resistia. Muitas vezes nós não resistimos ao plano que Deus tem para nós. Nós queremos nos jogar naqueles planos que Deus tem. Nós queremos nos aprofundar naqueles mistérios de Deus para a nossa vida. É isso que nós temos que fazer quando nós confiamos em Deus. Nós temos que mergulhar no profundo de Deus e entender o objetivo dele para com nós. E aí, em meio às dificuldades, Noemi viu, gente, só BO, BO e BO. Nada assim, coisas alegres, e por muito tempo a alegria era pouca. Muitas vezes nós passamos por essa situação, mas nós temos que entender, se nós percebermos que alguma coisa está dando errado, nós temos que nos jogar. Eu creio que quando Noemi, ela percebeu que a coisa era uma coisa realmente grande, ela falou, não, eu estou nessa jogada aí. E quando Ruth falou para ela, desculpa gente, tanta mulher que acaba, né? Quando Ruth viu que aquele negócio era realmente uma coisa grande, ela falou, não, eu tô dentro, é comigo, eu sou com você, Noemi, eu sou com você.
E o órfão saiu. Mas aí o que aconteceu? Noemi não queria que Ruth continuasse. Noemi queria chutar o balde. Noemi não aguentava mais. Noemi estava a ponto sabe, de explodir. Ela já estava em ebulição já. Entendeu? Aí o que aconteceu? Mas ela via em Ruth uma esperança. Ela conseguia enxergar em Ruth uma esperança e isso deu força para ela ir resistindo até que eu já vou falar para vocês que ela teve uma hora que ela não aguentou mais. Mas aí o que acontece? Ruth disse, olha, é o seguinte, e eu vou até dizer para vocês, eu creio que quando Ruth conheceu essa família, que era uma família verdadeiramente de Deus, embora todos os B.O.s, gente, as famílias não são perfeitas. As famílias não são perfeitas. As pessoas não são perfeitas. A família ela é constituída de pessoas. E as pessoas não são perfeitas. Então, sempre algo vai ter. Mas essas fraquezas aparentes, elas fazem com que nós chegamos perto de Deus. Elas fazem com que nós busquemos a Deus. Entendeu? Então, isso nos fortalece. Aí Deus poderia falar com Ruth e falar, Ruth, eu vou fazer algo na sua vida. Mas ela sentia que tinha algo de Deus ali. Uma determinação de Noemi, daquelas determinação que dizia, olha, eu perco o braço, perco a perna, perco a cabeça, mas eu não vou sair do que Deus tem para mim, eu não vou desistir. Louvado seja Deus. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ruth disse, não desisto. Noemi falou para ela, vai embora, Ruth. Vai viver sua vida, você é nova. Eu tô aqui, eu tô a ponto de me acabar. Ruth falou para ela, olha, Noemi, que Deus não seja Deus se por outro ou qualquer motivo, senão a morte, me separe de você. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. O poder de Deus aqui. Louvado seja Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Aleluia. Eu quero aqui dizer para vocês, confie em Deus. Não permita que as dificuldades te separem do amor de Deus. Não permita que as lutas te separem do amor de Deus. Não permita. Não permita que as barreiras, os bloqueios, nem a enfermidade, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Ruth disse para Noemi, os seus parentes são os meus parentes. A sua terra será a minha terra. O teu Deus será o meu Deus. E o que ela conheceu de Deus, gente? Ela só conheceu o drama de Noemi. Morre o marido, os filhos debilitados, morrem também. E aquela mulher ali firme, aguentando, sabe, reconhecendo a grandeza de Deus naquela situação. Ela disse, não, eu preciso ver mais esse Deus. Não é possível que essa mulher está louca. Não é possível que ela esteja louca. Porque ninguém se coloca diante de um Deus dessa forma. Mesmo com tudo, depondo ao contrário. O mundo desabando. E a pessoa dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pois é. Pois é, queridos. É assim que a gente tem que se colocar diante de Deus. O que fez Ruth? Falou, olha, essa terra não é mais minha. A minha terra é onde você estiver. E partiram as duas. Partiram as duas para Belém. A terra do pão. A terra de Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, nunca mais terá fome. É assim.
não é? É assim que funciona. Eu tenho certeza que Deus está abençoando muita gente aí. Eu tenho certeza que Deus está tocando o coração de gente aí. E vai tocar, porque isso vai ficar na rede, as pessoas vão ouvir essa mensagem, uma mensagem poderosa. Hoje em dia nós estamos vivendo uma enfermidade aí que está assolando a terra. Nós que somos de Deus, nós temos que acreditar que Deus tem um plano para isso. Assim como Elimeleque, Noemi, Quilion e Malom saíram de lá e foram para Moabe, Deus também tem um plano. Vejam bem o que aconteceu. Ruth e Noemi partem para Belém. Chegando lá, Ruth era uma pessoa, Noemi era uma pessoa tão maravilhosa, gente, tão crente, ela refletia a bênção de Deus. Ela era bem vista ali por todos. Ela era uma pessoa querida, uma pessoa amável. Ela tinha todas as qualidades de uma mulher de Deus, uma mulher firme, uma mulher que não tem medo de cara feia, uma mulher que não tem medo de marido com problema, uma mulher que não tem medo de marido, seja lá o que for, não tem medo de filho envolvido com droga, filho envolvido com roubo, com criminalidade, marido que bebe, que fuma e marido que adultera. Não, o problema dela não eram as dificuldades. Foram provados ali. Ela tinha uma coisa maior que era problema. Ela conhecia um Deus. Ela conhecia um Deus de ouvir falar. Um Deus que fez grandes coisas. E ainda ia fazer coisas maiores ainda. E ela conseguiu. No mar de dificuldade, quase que eu ia falar um mar de lama, mas não é um mar de lama. No mar de dificuldade, ela conseguiu transmitir para aquelas duas moças. Ficou só uma. Ficou só Ruth. Mas ela conseguiu transmitir o quanto de amor Deus tinha para distribuir para a humanidade. Deus tem um grande amor para a humanidade. Se você tem um filho envolvido com drogas, se você tem um filho preso, se você tem um filho que que desviou do caminho do Senhor, continue a orar por ele. Nunca desista de orar por esse filho, por essa filha, por esse casamento, se é que ele tem jeito ainda. Por esse marido, se é que você ama ele, por essa esposa, se é que você ama e vocês não dissolveram essa união ainda. Coloque isso, apresente a Deus. O resultado vai ser o resultado que você espera, se for da vontade de Deus. Se Deus tiver ali um plano. Mas vejam bem, eles saíram de Belém e vieram para Moabe. Saiu 4, voltou 2, mas um de uma família. Voltou 2, um que não era de lá, um forasteiro, que aceitou um Deus que só trouxe, nos olhos seculares, só trouxe problema para uma vida, e com todos os problemas. Esse Deus foi bem visto e bem apresentado por ela. É isso que nós devemos fazer. Apresentar. Ah, mas estão falando mal. Ah, você é folgado. Ah, você não é isso, você é aquilo. Você é vagabundo, você não trabalha. Muitas vezes nós temos que passar situações que só Deus. E você sabe. Só Deus e você sabe. E as críticas vêm, e a lenha vem, e eles descem a lenha. Mas aí Deus está ali com você, você está com Deus. Deus não vai separar de você em nenhum momento, nada. Nem 0,00001 milímetro ele não vai se afastar. Entendeu? Nem 1 milímetro. Aí eu digo para você, você tem que apresentar a Deus da forma como você está. Lógico, você tem que estar alinhado com o reino de Deus. Você tem que estar ali, conectado com o reino de Deus. Jesus disse, olha, aquele que estiveres ligados em mim, se vós estiveres ligados em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. É assim que funciona. Não funciona de outro jeito. Deus tem o jeito dele de trabalhar e é assim o jeito dele. Tudo que ele faz tem um propósito. Ele tirou eles de lá de Belém, que era a terra do pão, que não tinha pão. Trouxe para os campos de Moabe, onde 2 moças vieram fazer parte dessa família. Essa família se dissolveu, ela praticamente foi dizimada. Uma moça ficou, a outra foi com Ruth, foi com Noemi, de volta para a terra do pão. Ruth era um fermento.
E ela sentia que era, você é um fermento. Sinta. Sinta que você vai crescer espiritualmente. Sinta que você está crescendo espiritualmente. Sinta que está havendo um renovo na sua vida nesse momento. Sinta agora. Sinta o Espírito Santo te fortalecer, te renovar, te reavivar. Sinta isso. É importante nós sentirmos. Sinta a presença de Deus nesse momento. Sinta a presença de Deus. Eles chegam lá, Noemi, que era super conhecida, super querida, uma pessoa agradável, que todo mundo gostava de estar. Quando ela apareceu, eles gritavam, olha, mas não é Noemi que está vindo, olha a Noemi aí, olha a Noemi. A Noemi já queria chutar o balde há muito tempo já, né? Como eu falei para vocês. E quando chegou lá, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos algo dentro de nós que nos mantém vivo. Como que eu posso dizer? Nos mantém vivo carnalmente. Ele nos mantém vivo. Isso chama orgulho. Orgulho. Todo mundo tem. Todo mundo tem orgulho. Paulo disse em certa oportunidade, se eu tenho que mergulhar, eu mergulho das lutas que eu tenho, eu mergulho das provas que Deus me dá, eu mergulho de um sistema divino que está preparado para salvar a humanidade, que foi preparado e que venceu. E aí, Noemi, que era uma pessoa forte, destemida, determinada, que olhava a Deus, quando ela chegou lá, eu já vou encerrar. Quando ela chegou lá, ela chutou o balde. Não me chamem de agradável, eu não sou agradável. É quase que ela disse, eu sou demônio. Quase que ela disse isso. Eu sou amarga, eu sou amarga. Eu saí daqui cheia, gente. Eu saí daqui cheia e voltei vazia, ela disse. Eu saí daqui cheia e voltei vazia, ela disse. Imagine, ela disse, eu saí daqui cheia. Ela saiu com o marido já no bico, 2 filhos em meio bico, que conseguiram viver mais 10 anos. Mas ela disse que saiu cheia. Nós temos que nos manter cheio do Espírito Santo, cheio da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. E ela tem, sabe o quê? Tem que prevalecer na nossa vida. Porque se a vontade de Deus não prevalecer, para que nós vamos servir a Deus? Para fazer a nossa vontade? Então nós não precisamos servir a Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara, ela diz, agrada-te do teu Deus, ele satisfará o desejo do teu coração. Existe outra coisa que diz, o coração é enganoso mais do que todas as coisas, quem o poderá conhecer? Só o Senhor conhece o nosso coração, nem nós não conhecemos. Muitas vezes nós imaginamos que estamos errando e nós estamos acertando. Noemi, eu creio, poderia dizer, olha, nós vamos sair daqui, do jeito que nós estamos, meia boca, nós vamos morrer no caminho já. Mas como nós temos Deus, eu acredito que nós vamos chegar lá. E ela deve ter pensado, olha, eu estou fazendo uma bobagem saindo com esses meia boca daqui. Irmãos, me perdoem falar assim, mas existe um momento que a gente tem que rasgar o verbo. A palavra de Deus lá no livro de Isaías 42, ela diz, apresentai-vos a Deus as vossas firmes razões. Por quais razões você está lutando? Deus, a minha razão é essa, por favor, entra com providência. E ele vai entrar. Não é? E aí ela, sabe, ela olhou, deu uma olhadinha de lado assim para Ruth e falou, ai Ruth, pensou, eu imagino que ela deve ter pensado. Me desculpe, mas aqui para mim acabou. É o limite meu. E nesse momento que ela falou, olha, eu não suporto mais nada. Onde Deus, foi ali que Deus entrou e Deus preparou um marido para... Ele preparou um processo ali, que nós não vamos entrar nos detalhes agora, ele preparou um processo ali de um homem abençoado que casou com Ruth. Ruth tomou conta de Noemi assim como era o propósito de Deus. Ela cuidou de Noemi porque os parentes de Noemi eram parentes de Ruth. A terra de Noemi era a terra de Ruth. E o Deus de Noemi passava a ser o Deus de Ruth. E assim ela determinou, você determine, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Jesus é o meu Deus. O povo de Deus é o meu povo.
Eu vou dizer uma coisa, existem muitos atrapalhos, muitos impedimentos na vida de muitas pessoas, porque elas criticam homens de Deus, criticam mulheres de Deus, elas descem a lenha em pastores, em obreiros, em obreiras, em diáconos, em presbíteros, em tudo que faz parte, que compõe o reino de Deus. Isso não é bom. Esteja do lado daqueles que estão do lado de Deus. Não julgue essas pessoas, hipótese alguma. Não julgue. Deixa Deus fazer a obra dele do jeito que é. Porque a obra de Deus ela é completa, ele faz completa. Aí ela casou, Noemi foi cuidada por Ruth, Ruth casou com Boaz, depois mais pra frente a gente entra nessa questão. Mas ela casou com Boaz, teve um filho, e isso eu encerrei nessa outra live que a gente fez. E desse casamento nasceu Obed. Obed foi o vô de Davi. Davi, o rei Davi. Olha o drama que passaram, né? O drama, as dificuldades. Olha que plano maior. Olha que plano maior Deus tinha para que Ruth vivenciasse, para que Ruth fosse a cereja do bolo do plano de Deus e que Noemi fosse a confeiteira do bolo. Ela confeitou esse bolo, gente. E hoje nós comemos dele. Hoje a gente sente assim a presença de Deus grande, sabe? Habitando ali, nesse trânsito, né? Eu aqui, vocês aí. Isso tudo improvisado, improvisei aqui para poder trazer essa mensagem. Entendeu? Mas então, Ruth, ela só viu, na linguagem popular aqui para nós, ela só viu B.O. na vida de Noemi. Mas ela sabia que existia um Deus ali. Muitas vezes você está com uma vida difícil, a vida está complicada, você quer chutar o balde, mas acho que não é você que tem que chutar o balde, pode ser que outra pessoa. Porque você que está ouvindo essa palavra, não é você que vai chutar o balde. Você vai ser a cereja do bolo. Você vai ser a cereja do bolo. Receba essa palavra nessa noite. Receba essa palavra nessa noite. Seja a cereja desse bolo. Seja a cereja desse bolo. Esse bolo feito por Deus. Esse bolo feito e confeitado por Deus. Tá? Eu espero que vocês guardem essa mensagem. Eu espero que realmente ela tenha valido a pena. Eu estou atrasado aqui, super atrasado, que eu cheguei da igreja e tal. E a gente montou isso que vocês estão vendo agora, né? Mas a gente tem certeza que a gente vai melhorar lá e vamos estar fazendo sempre as lives aí, nos cultos, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis e a mensagem de Deus ela possa estar sendo apregoada e todos ouçam. Porque a palavra diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E você é a cereja. Você, meu varão de poder. Você, varoa de força. Seja a cereja desse bolo. O bolo confeitado por Deus. Eu vou orar e a gente vai encerrar, tá? Pai amado, Pai querido, eu sei, Senhor, aleluia, que o plano que o Senhor tem é perfeito. Para a minha vida e para a vida desses que estão lá do outro lado. E nada impede que o Senhor conclua ele. Eu tenho certeza que essa conclusão, ela virá. Eu quero profetizar na vida dessas pessoas que elas se colocando diante de ti e apresentando as firmes razões delas, o Senhor entrará com providência. Eu profetizo essas providências hoje, em nome de Jesus. Pai, cuida verdadeiramente dessas casas para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Queridos, fiquem com Deus. E eu vou falar aqui, a nossa igreja ali, a congregação não está tendo culto, né? Por isso que a gente está fazendo as lives, mas a gente vai passar a fazer constantemente, ali na rua M18, 623, se eu não me engano, ali no Cervezão, Igreja Cristo e a Libertação, tá bom? Eu sou o José Roberto, pastor José Roberto, e aí eu espero que a gente possa estar uma oportunidade dessa, nos encontrando por ali, ou na próxima quarta-feira, hoje é domingo, na próxima quarta a gente tem um encontro novamente, e que Deus possa assim enriquecer cada vez mais a sua vida, e enriquecer cada vez mais a minha vida. Fiquem na paz, tenham uma boa semana, Deus abençoe, viu?